Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui que Nicolas Ferreira deve ter se esquecido que ele defendeu e defende, o governo que já acabou, o governo Bolsonaro. E aí ele fez um tweet que quem tem telhado de vidro como eles não devem fazer. É quase inacreditável, assim, a cara de pau do cidadão. Vou falar também aqui de Cid Gomes, que neste dia 25, deu uma aula lá no Senado, com quadro escolar e tudo, numa audiência com o presidente do Banco Central, Campos Neto. No fim, pediu pro Campos Neto pegar o boné e pedir para sair, e entregou um boné do Banco Santander. Olha, esse momento foi para fechar com chave de ouro a fala do Cid Gomes. Eu vou mostrar esse trecho final para vocês aqui e algumas reflexões importantíssimas, a respeito desse episódio envolvendo o Cid, que tá aí nos assuntos mais comentados no Twitter. Mas antes eu quero agradecer, nós alcançamos a marca de 145 mil inscritos. Muito obrigado a quem já está aqui com a gente. Quem chegou e não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar faz parte, manda o dislike, comenta o que você vai achar e se puder compartilha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com Nicolas Ferreira, que é alguém que, na minha opinião, enche de vergonha o Congresso Nacional, que já vem sendo desmoralizado aí, há muitos anos. Aí recebe Nicolas Ferreira com quase 1,5 milhão de votos, alguém que cresceu na política com lacradinha em rede social, com lacradinha lá na tribuna da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e continua com o mesmo comportamento, E tem gente que gosta, isso aqui é inacreditável. Tuitou ele o seguinte: impressionante como tudo acontece em volta do Lula e ele nunca sabe de nada. Como é que alguém bolsonarista como ele, puxa saco de Bolsonaro, vem com esse tipo de ironizada? E aqui eu não vou nem defender o Lula, eu só quero usar o mesmo argumento, se é que a gente pode chamar isso aqui de argumento, que ele usa pro Lula, agora invertendo, usando pro mito dele, pro Bolsonaro, que ele tanto defende e passa pano. Vamos lá então, Nicolas. E a corrupção de pastores lá envolvendo barras de ouro, dentro do Ministério da Educação, que culminou até com a saída do Milton Ribeiro, que o Bolsonaro disse que colocava a cara no fogo por ele. Aí as coisas foram avançando, acho que ele mudou de ideia. Aí como é que Bolsonaro então não sabia de nada, Nicolas Ferreira? Olha, essa pergunta sua aqui, essa afirmação só vale quando é do outro lado. E os funcionários do Ministério da Saúde que estavam pedindo propina na compra de vacinas, Bolsonaro não sabia de nada, Nicolas Ferreira? Sem falar nas joias, tá aí o escândalo recente, não sabia de nada. E o Nicolas Ferreira ou acredita ou faz de bobo nas redes sociais. Vamos pegar coisas mais antigas que pouca gente falou, mas que Ciro Gomes denunciou muito: a venda de uma carteira de crédito do Banco do Brasil, avaliada em mais de 4 bilhões de reais, foi vendida por pouco mais de 300 milhões. Para quem? Para o BTG. Porque é crédito podre. Aí o BTG fez caridade com o Brasil, comprando isso, pagando em torno de 300 milhões. Mas Bolsonaro não sabia dessa diferença de 3 bilhões e 700 milhões, Nicolas Ferreira. E a Landulfo Alves, refinaria da Bahia, vendida por um grupo de investidores dos Emirados Árabes, inclusive uma semana depois das joias, entre aspas, presenteadas pelo governo da Arábia Saudita. Mas Bolsonaro não sabia, será que a Landulfo Alves foi vendida por 10 bilhões, mais ou menos, aí, a menos do que ela foi avaliada pelo próprio BTG? Imagina o BTG, que na minha opinião já é suspeito para avaliar, porque a ideia, a tendência que muitos apontam é de que ele avaliaria abaixo que realmente valeria. Mas não, o BTG avaliou em quase 20 bi, foi vendida por menos de 9 bilhões de reais. Sem falar nos gasodutos e oleodutos vendidos pela Petrobras, que não tem como escolher, falar de quem que eu vou transportar o gás e o óleo. Teve que alugar de quem comprou. E o aluguel que a Petrobras vai pagar é em torno de 5 anos, já recompensa quem comprou. É um negócio assim, de pai para filho. Mas foi feito no governo Bolsonaro, que certamente o Jair não sabia de nada, Nicolas Ferreira? Cadê a coerência? Alguém vai achar um tweet dele cobrando o Bolsonaro por conta disso daqui na época? Não! É só lacradinha. O cidadão não tem coerência, mas é isso. Cresceu na política dessa forma, continuou como deputado dessa forma. Mas, vamos lá então aqui falar de um outro assunto. Esse aqui realmente muito importante, porque nesta terça, dia 25, o presidente do Banco Central foi prestar esclarecimentos lá no Senado e, como muita gente está brincando nas redes sociais, o Cid Gomes tratorou por lá, disse o que muita gente, inclusive eu, gostaria de dizer na cara do Campos Neto,
que está lá simplesmente para atender aos interesses dos rentistas, né, da elite financeira do país e não do povo, não do interesse nacional. Né? E para quem dizia que só faltava desenhar para o Campos Neto entender, o Cid Gomes foi lá e desenhou, pegou lá um quadro negro e começou a escrever, colocar os números, os percentuais, inflação, juro no Brasil, nos Estados Unidos, colocando ali alguns valores. Eu vou deixar um link aqui para quem quiser acompanhar, né, o que aconteceu lá. O Disparada, um site, fez um resumo muito bacana que vai dizer lá que, munido de quadro escolar e giz para tornar sua explicação mais didática, Cid Gomes fez uma comparação entre Brasil e Estados Unidos para comprovar sua afirmação, apresentando os números de inflação, taxa de juros e desemprego nos dois países em 2022. Nos Estados Unidos, vai trazer aqui, vejam bem, a taxa de juros foi a mais alta da história, 4,5%, para combater a inflação de 6,5%. Então, se eu pegar aqui juro real, está negativo 2 pontos, quando você pega, né, a taxa de juros e, né, diminui aí da inflação. Então, lá, menos 2 no Brasil, 3,75 em torno aí de 6, vai trazer aqui. Você tem uma taxa de juros de praticamente 8 pontos no Brasil, lá menos 2. Mas voltando aqui ao Disparado, o país terminou o ano com o desemprego de quanto lá? 3,5%. E no Brasil, a inflação foi mais baixa que nos Estados Unidos, 5,8%. Mesmo assim, a taxa de juros terminou o ano em 13,75% e o desemprego aqui, 9,3%. Abre aspas para o Cid. Não há razoabilidade nessa diferença. Os Estados Unidos usaram uma taxa de juros alta para os padrões deles, atacaram uma inflação de 6,5%, que foi superior à do Brasil. E o Brasil adota 13,75%. Essa questão recebe um agravante doído, porque quem sofre com a inflação é o trabalhador assalariado. A elite, os rentistas, têm como se proteger. O governo se protege porque os preços são reajustados e os tributos são em cima dos preços. No final, quem sofre é o assalariado, que começa ganhando 100 e termina ganhando 30, lamentou o Cid. E sobre o impacto na dívida, o senador também explicou que esses 13,75% de taxa básica de juros incidem na dívida pública brasileira, que é de 7 trilhões e 300 bi. Como a dívida está atrelada em sua maior parte à taxa Selic, a União pagou em 2022, vejam bem, meus amigos, 802 bilhões com a dívida. Abre aspas para o Cid. Se o Brasil praticasse a taxa de juros dos Estados Unidos, teríamos despendido 292 bi com a dívida. É muito dinheiro, meus amigos? É, mas o Cid vai lembrar. Isso significa uma economia de 510 bilhões. Dinheiro que vai parar na conta dos beneficiários, dos rentistas. Isso é o Brasil fazendo, segundo o Cid, o papel de Robin Hood às avessas e tirando dos mais pobres para dar aos mais ricos, pontuou. E de acordo com o senador, que fez lá algumas contas, e o Campos Neto assistindo. Eu não sei nem se o Campos Neto quer entender essas coisas, para mim ele até entende, mas como eu disse, ele está lá para atender aos interesses, né, da banqueirada, de quem manipula esse sistema financeiro que tem seus tentáculos na grande mídia. Então, voltando ao Cid, ele diz que esse valor, só essa diferença, daria para elevar o salário mínimo em 180%, fazendo com que ficasse em torno de R$4.000. Daria para triplicar o valor do Bolsa Família, passando de 750 em média para 2.100. Daria para resolver em 2 anos, segundo o Cid, o déficit habitacional brasileiro, com a construção de 3.600.000 habitações por ano, ou para construir 134.000 escolas por ano, universalizando em 3 anos o tempo integral. Então olha a gravidade disso. Aí quando você vai discutir com o próprio governo, tá aí agora, né, o arcabouço fiscal, ou com alguns economistas liberais, vai falar sempre que tem que cortar gastos daqui, tem que fazer ajuste, tem que ter austeridade fiscal, e ninguém fala em austeridade com a dívida, com os juros que vão para a dívida aí para os rentistas. Então vejam bem, né, o dinheiro só no ano que deixou de ir para isso, para a saúde, para a educação. Né, poderia falar aqui também, né, da infraestrutura brasileira, da questão da segurança e muitas outras mais. Mas esse dinheiro vai para o serviço da dívida e pouquíssima gente coloca o dedo dessa ferida. Né, quase ninguém fala nisso. E quando vai falar em orçamento, em não sei o que tem que fazer, aí teve o teto de gastos, que não coloca o juro da dívida no meio, agora tem um novo teto de gastos que é chamado de arcabouço fiscal. Então é uma coisa realmente lamentável, mas... né, ainda bem que o Cid estava lá no Senado para colocar o dedo nessa ferida, porque eu assisti, né, parte da sessão, muita gente puxando o saco, os bolsonaristas puxando o saco Campos Neto.
Aí tinha outros que faziam algumas críticas bem mais leves do que isso aqui que o Cid Gomes fez lá. E o Cid ressaltou ainda que a alta na taxa de juros, além de comprometer as finanças públicas, compromete a disposição do setor privado de investir. Disse ele: sou social-democrata, acredito na força e na importância da iniciativa privada, mas com essa taxa de juros, a iniciativa privada pensa 10 vezes antes de investir em um negócio. O melhor negócio hoje no Brasil é vender o seu negócio e investir em uma aplicação financeira, aumentando o desemprego e a inflação, argumentou. Como eu disse, o Campos Neto sabe disso tudo, mas está lá cumprindo o seu papel. E eu já expliquei também aqui 1000 vezes, vale insistir, Lula tem condição sim de fazer alguma coisa, tem que pedir ou mandar Haddad e Tebet, que fazem parte do CMN, pedir exoneração do Campos Neto. Eles são maioria, são 3 votos. Haddad 1, Tebet outro, são subordinados ao Lula. O Campos Neto é outro voto. O Lula indica um novo nome e trabalha no Senado. Tem que articular, o governo está aí para isso. Ou vai aceitar que nada passa mais pelo Senado porque o Senado é conservador, que o Senado é não sei o que mais. Então, não dá para aceitar esse cidadão. Infelizmente, ele não pede para sair, que seria também uma alternativa, você conversar, enfim, fazer uma reunião nesse sentido, mas como ele não pede, a gente tem que tolerar esse cidadão. Mas o senador Cid Gomes, ele então não deixou de fazer o seu apelo, de fazer ali o seu pedido para que o Campos Neto então pegue o seu boné e peça para sair. Vamos assistir essa parte aqui que realmente vale a pena esse encerramento aqui do Cid lá no Senado. Impressionante, e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor. Obrigado, senhor. Obrigado. Ele entregou o boné, então, do Banco Santander, e o Campos Neto é tão cara de pau que ele pegou o boné e colocou do lado, de frente para onde estava ali, as filmagens são feitas, então tem muitas imagens aí do bonezinho lá do lado, Aproveitou nessa situação aqui da provocação feita pelo senador Cid Gomes para ainda fazer uma propaganda, um merchan do Santander, Banco Espanhol. Pessoal, então é isso, Gostaram da atitude do Cid Gomes? O que vocês acharam também aí dessa incoerência gigantesca do Nicolas Ferreira, o que não é surpreendente? Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é muito importante. E quem puder, espalhe esse vídeo, mas vamos compartilhar mesmo para que mais pessoas fiquem sabendo e venham para cá, porque esse espaço luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!